Como é que eu faço isso? Isso. Ué. Será que é isso aqui? É isso. Pode ser. Tutoria jurídica. Enviar mais seu convite? Não sei, cara. Isso aqui é o quê? Não sei, cara. Perguntas, Não, eu acho que é aquele mesmo. Eu acho que é aquele mesmo. Ops. O que é esse botão aqui? Não, isso é Esse é foto, botar isso é foto. foto. Não, tira a foto. Como é que volta? Encerrar. Será que vai ser? Pois é, vai encerrar ao vivo. Não, tomara que não. Não quero foto nenhuma. Bota aqui. Ok. Eu acho que é esse mesmo, esse aviãozinho aqui. Esse aqui, vamos chamar o Marcos. Enviar. O cartão vai entrar como tutoria jurídica, não encerra não. Ok. Fábio, como é que a gente chama o cartão? É o aviãozinho? Acho que isso aí é só pra mandar o convite, cara. É porque... Aí são os participantes, espectadores... Ó, aqui. É, vai no tutoria jurídica. Ah não, ele não tá aqui, ó. Não, mas ele mandou mensagem lá, como é que ele não tá? Deve também estar desligando e ligando. Não, isso é o... Tá... Não, isso não. Espera ele entrar. Ah, tá. Ele vai entrar com tutoria em alguns segundos. Ok, aí depois a gente chama ele pelo... Enfim, o aviãozinho, né? A setinha, é isso? O que é esse aqui, cara? Isso eu acho que é pra fazer comentário. É. Tem que perguntar pra ver se ele já foi convidado. Não, tem 2 pessoas aqui. Isso aqui deve ser... É, isso aí. É isso mesmo. Só que ele não tá. Tem que pedir pra ele não estar. Com outra pessoa. Bota nesse procurar. Espera ele entrar. É ele mesmo. Onde é que foi que tu clicou? Cliquei nesse. Mano, que meu dedo é uma merda, né? Eu acho que eu tô apertando aqui, né? É, pode ser. Ele vai solicitar a participação e você vai ter a opção de aceitar ao lado. Bom, então é esperar ele entrar. Show. Obrigado, gente. Depois eu chamo. Tá. Eita. Botei pro outro lado. Oi, Micaela. Estou aguardando o Marcos entrar. Você acha, Micaela, que eu já posso começar? Eu, de repente, vou conversando aqui, falando um pouquinho sobre o caso, considerando o horário. Tá, vou fazer isso então. Bom, boa tarde a todos. Peço desculpas com o contratempo da conexão à internet, a Instagram. Não sou muito, admito a minha falta de conhecimento tecnológica, e a gente vai conversar aqui hoje sobre o caso Volvo. O caso Volvo, ele inclusive está sendo julgado
no Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual, e eu vou deixar para contar como é que está o julgamento virtual mais para frente, tá? Até queria pedir para, se eu estiver falando muito baixo, vocês por favor mencionem, né, aqui na conversa, que eu aumento, enfim, falo um pouquinho mais alto. Bom, especificamente com relação ao caso Volvo, ele versa sobre a tributação do imposto de renda na fonte que existia no Brasil na distribuição de dividendos para residentes no exterior. Tá? Então, antes de 95, havia a distribuição de dividendos para residentes no Brasil, ela não havia tributação, ela era isenta de tributação, mas para residentes no exterior não podia, quer dizer, na verdade, incidia uma tributação à alíquota de 15%. E aí a Volvo entrou com uma ação judicial contestando essa retenção na fonte sob a justificativa de que ela violaria o artigo 24 da Convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre o Brasil e a Suécia. No entendimento da Volvo, haveria o artigo 24, é o que versa sobre a não discriminação, tá? E no entendimento da Volvo, essa retenção de 15% para uma empresa sueca violaria o artigo 24, que eu vou até ler ele aqui agora, para todo mundo acompanhar o dispositivo daquela convenção específica, tá? Basicamente diz o seguinte: os nacionais de um estado contratante não ficarão sujeitos no outro estado contratante a nenhuma tributação ou obrigação correspondente, diferente ou mais onerosa do que aquelas a que estiverem sujeitos os nacionais deste outro estado que se encontrem na mesma situação. Tá? Então isso aqui é o que dizia a Convenção do Brasil e com a Suécia. Então o contribuinte entrou com ação, a sentença julgou improcedente o pedido, a Volvo interpôs recurso de apelação pro tribunal e essa decisão também foi mantida, ou seja, a sentença foi mantida. Tá? Basicamente alegou-se no acórdão do tribunal que o artigo 98 do CTN dizia que você teria uma prevalência dos tratados internacionais, o artigo 10º do tratado prevaleceria, né, permitiria a tributação, e mais ainda, e a gente vai entrar nesse mérito com mais detalhes, não haveria a distinção da nacionalidade. Tá? A Volvo, então, ela ainda estava insatisfeita com o resultado do acórdão, interpôs recursos especial e extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. No STJ, por maioria de 3-2, a Volvo teve o seu recurso especial julgado procedente, ou seja, ela venceu no STJ, e eu queria citar alguns trechos e alguns pontos de ministros do STJ para a gente conversar um pouquinho mais sobre eles, mas basicamente o ministro relator, que era o Theory, ele negou provimento ao recurso da Volvo, tá? Por ele entender basicamente que o artigo aplicável ao caso concreto é o artigo 10 da Convenção. O artigo 10 é o que versa sobre a tributação dos dividendos. Em linhas gerais, os dividendos eles são tributáveis em ambos os estados. É uma tributação cumulativa ou concorrente. Eu tributo na fonte a uma alíquota máxima de X%, que no caso concreto era 15%, e o outro país ele tributa também, mas com base no artigo 23, ele tem que eliminar a dupla tributação, seja com método do crédito, seja com método da isenção. E adicionalmente, muito embora ele tenha dito que era o artigo 10 o aplicado, ele falou que também não era o caso do artigo 24, por entender que não havia nenhuma violação, tá? A não discriminação, haja vista que os contribuintes estariam em situação diferenciada, e aquele final do artigo 24.1, quando ele fala que se encontrem na mesma situação. E aí o raciocínio ali era, olha, eu tenho um residente, o sócio sueco, peraí, para participar, acho que o cartão vai entrar. Bom, vou continuar aqui. Então, o racional por trás era que não havia a mesma situação. Eu já aceitei, tá, Fábio? Apareceu aqui, está aguardando tutoria jurídica. Bom, continuando, então, sim, aparece, já aceitei.
Então, o ministro Theory entendeu que não era o caso do artigo 24, porque a situação não era a mesma. Tá? Haveria uma tributação para os residentes, uma não tributação para os residentes e uma tributação para os não residentes, independente da nacionalidade. E aí o que eu quero dizer com isso? Que é o que a gente vai abordar mais à frente falando do STF no caso concreto. O não residente, ele é tributado igual independente da nacionalidade. Se eu tenho um brasileiro residindo na Suécia, eu sou tributado igual ao sueco residindo na Suécia. Aqui eu acho que agora ele vai entrar. Bom, então acho que eu já estou aceitando o Marco. Conseguimos, Marco? Entrei. Perdão a todos, eu troquei o meu celular por um Samsung S20, deu problema. Mas desculpa, Edgar, vamos em frente, cara, desculpa. Não, problema algum. Marcos, eu estava contando, então já contei o que aconteceu em primeira instância. Em segunda, eu estou abordando aqui agora o caso no Superior Tribunal de Justiça, para a gente dar uma pausa e falar um pouquinho do Supremo, tá? Tá bom. E aí o que é interessante, só para finalizar o caso no STJ, o voto vencedor foi o voto do ministro José Delgado. E ele bateu muito na tecla de que o artigo 24 serviria para evitar a dupla tributação, que de fato é um dos objetivos primordiais das convenções em matéria tributária, né? O próprio nome diz que é a convenção para evitar a dupla tributação. Hoje em dia até está seguindo uma linha também de evitar a dupla não tributação no âmbito do BEPS. Mas fato é que o ministro José Delgado, ele não se atentou para o fato de que a tributação permitida na convenção, né, o artigo 24 não fala de não tributação, tá? De eliminar a dupla tributação. O artigo 24 ele trata exclusivamente de você não distinguir nacionais, você não criar tributações mais gravosas ou regras de compliance, obrigações acessórias mais gravosas com base exclusivamente na nacionalidade. Então, o fato de eu permitir a tributação na fonte desses dividendos remetidos à Suécia, a dupla tributação eventual, se existisse, seria eliminada pelo artigo 23. Eis que a tributação se daria em conformidade com os termos da convenção. Tá? Então, essa é minhas considerações finais para a matéria de STJ. O ministro José Delgado foi acompanhado pela ministra Denise Arruda, e pelo Francisco Falcão, e acompanhou o ministro Theory e o ministro Luiz Fux. O processo, então, acabou no STJ e agora ele segue em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que, de repente, Marcos, se você quiser, a gente pode fazer uma pausa aqui para comentar. Repetir mais uma vez, pedir perdão pelo ingresso tardio, mas essa primeira parte, a gente sempre, quando faz o PJT, faz a live, a gente bate um papo, né, um dia antes, e como a gente estruturou, antecipando, o Edgar ia falar, antes de mais nada, Edgar, grato por estar aqui mais uma vez, você é ciente da matéria, conhecedor do caso, fazer também aqui uma referência aos atuais advogados do caso, o Carlos Caputo, o Carlos Henrique Caputo, que também são amigos nossos do PJT, da BDF, todos nós, e que conduziram muito bem o caso. É sempre muito importante que as empresas que litiguem na STF, elas tenham bons patronos, e realmente o Carlos Caputo e o Carlos Henrique Caputo são dois grandes advogados. A gente estruturou de que forma? Primeiro falaremos do STJ e depois já migraríamos um pouco para uma abordagem que o Edgar vai fazer do começo da construção da matéria no STF, que na verdade é o clímax aqui dessa nossa live. Então, Edgar, vou devolver a bola para você, peço perdão a todos. Vamos tocar agora, terminando no STJ, vamos para o STF, vamos subir de tribunal. Vamos, Marcos. Então, agora eu quero aproveitar a oportunidade que você presente para agradecer a chance aqui de estar falando com vocês, agradecer ao Fábio, agradecer a Micaela, agradecer a você, Marcos. Prazer muito grande estar falando aqui de um tema que, poxa, gosto bastante. Então, dito isso, os autos chegando ao STF, eles agora, inclusive, estão em julgamento virtual. A gente tem 2 votos para cada lado, e vamos explorar ele daqui um pouquinho. Mas o primeiro voto é do ministro Gilmar Mendes,
tá? E é um voto bastante extenso, são 31 páginas, e aí é um voto bastante interessante para quem tiver uma oportunidade de conhecer o histórico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que tange ao artigo 98 do CTN, né? A prevalência dele sobre normas posteriores, inclusive ou não. Aí na verdade não conta ali, mas você sabe também que ele entrou no CTN porque à época era o entendimento da jurisprudência do STJ, mas depois ele mudou. Então é um artigo ali controvertido, tem doutrinadores que entendem inclusive que ele é inconstitucional, mas o Supremo não fala dessa potencial inconstitucionalidade no artigo 98. Mas é um artigo bastante, é um voto bastante interessante, inclusive também para quem atua com casos de artigo 7º, porque ali você tem diversas, eu até tenho alguns trechos aqui, mas são inúmeros trechos do ministro Gilmar Mendes dizendo que o Estado ele deve manter a boa-fé, a segurança dos compromissos internacionais, a preponderância da legislação interna, ela não pode entrar com novas regras posteriores e violar regras contratuais. Então, isso tudo vai um pouco na linha de uma live que foi feita pela Ana Paula com o Ernesto, do imposto de renda na fonte de serviços, né? Que a gente tem a Instrução Normativa 1455, que alargou o conceito de serviços técnicos, e de forma que não foi compactuada com os outros estados contratantes. É o Brasil unilateralmente alterando o escopo, né, das suas convenções modelos. Mas, enfim, não é esse o objetivo da nossa conversa, mas é muito interessante, esse voto é muito rico em termos de histórico, jurisprudencial, e tem vários trechos excelentes na linha da segurança jurídica, tá? E da manutenção daquilo foi compactuado, inclusive para fins de Convenção de Viena. E ele também fala muito da outra discussão sobre a lex specialis, né? O tratado ele é uma regra especial que ele se sobrepõe à norma geral. Isso não significa dizer que a lei ela é revogada, tá? Ela apenas fica suspensa no caso específico de um tratado. É uma das regras do professor Kees van Haan, das 5 Fundamental Rules, ele diz, um tratado ele não cria obrigações tributárias, ele apenas proíbe que determinada situação se concretize. Então, eu vedo aquela situação concreta de acontecer a tributação, muito em linha também com o caso da Copesul, a ementa do caso Copesul, isso fala bastante bem. E aí, sem mais Edgar, deixa eu falar só uma pontuação, porque eu acho importante também, porque esse é o tipo de live que as pessoas querem saber o que vai acontecer no final do julgamento, né, depois dos 4 votos. Esse ponto do julgamento, do começo do voto de Gilmar, né, que é o voto mais importante, porque os outros votos depois estão jogando para o STJ, esse voto, o começo dele assim, é muito didático, mas ele sai um pouco do cerne da questão, né? E aí o Edgar vai falar um pouquinho mais, que é a questão da nacionalidade e da residência, né, que é a aplicação efetiva do artigo 24. Mas segue, Edgar. Exatamente. Então, sem mais delongas, indo direto aqui para o caso concreto, o que está por trás desse artigo? A discussão aqui é o artigo 24 da Convenção com a Suécia, que, por sua vez, é baseado no artigo 24.1 da Convenção Modelo da OCDE. E aí, como eu mencionei, eu estou com um trecho aqui, eu vou reler, que agora eu acho um momento interessante. Ela dispõe da seguinte forma: os nacionais de um Estado contratante, ou seja, os nacionais, trazendo ao caso concreto, os nacionais da Suécia, não ficarão sujeitos no Brasil a nenhuma tributação ou obrigação correspondente, diferente ou mais onerosa do que aquelas a que estiverem sujeitos os nacionais do Brasil, que se encontrem na mesma situação. O cerne da questão aqui é justamente este. Eu estou na mesma situação, no caso concreto, uma empresa residente em outro estado contratante. Ela está na mesma situação que uma empresa residente no Brasil? Muito bem. Esta é a pergunta. E o entendimento jurisprudencial, doutrinário, a gente pode pegar de outros países, pode pegar a Convenção Modelo, é que essas mesmas condições se referem a matérias de fato e de direito. Então, a residência é um critério de distinção. Se eu não estou residindo no mesmo estado contratante, consequentemente, o fato concreto, as situações elas são distintas. E, consequentemente, o artigo 24 não se aplicaria ao caso concreto.
Tá? Então, e aí antecipando, essa é a linha de raciocínio do ministro Gilmar Mendes, que também foi do ministro Teori. E aí eu chamo a atenção, Marco, até a gente conversou sobre isso ontem, que a convenção com a Suécia ela é antiga. Tá? As novas convenções modelo, as novas convenções celebradas pelo Brasil, elas vão um pouco além. Elas, depois daquele trecho que fala que se encontrem na mesma situação, as novas convenções, inclusive, falam, vírgula, em especial no que se refere à residência. E aí, quando a gente pega os comentários da Convenção Modelo, ele diz, basicamente, lá no item 7 do comentário, artigo 24, que a regra geral, já todos os países da OCDE, enfim, que aplicavam o caso concreto, já entendiam que nas mesmas circunstâncias já era suficiente para eliminar a questão da residência. Um não residente não está na mesma condição que um residente. Mas aí, e não havia essa distinção na Convenção de 63, nem no modelo de 77, mas isso foi adicionado, esse em especial, no que se refere à residência, na Convenção de 92, justamente para não deixar nenhuma dúvida. E a gente pode verificar que a dúvida surgiu, tanto que a gente tem o caso Volvo. Tá? Então, a regra geral é justamente essa. Eu estou na mesma situação que um residente no Brasil, se eu estou residindo em outro país, e a resposta, ao meu ver, lastreado, então, com base, inclusive, nos comentários, em outros precedentes, é que não. Se eu estou em outro país, eu estou sujeito a uma outra tributação. A discussão aqui é exclusivamente com base na nacionalidade. O artigo serviria para se eu tivesse um sueco no Brasil, digamos que a ação aqui da Volvo fosse negociada em bolsa, e o sueco no Brasil fosse tributado na fonte, ao passo que o brasileiro residente do Brasil não foi tributado. Mas se nós percebemos que o brasileiro no exterior e o sueco no exterior são tributados na fonte, eu não tenho nenhuma discriminação. A situação é rigorosamente a mesma. E aqui eu chamo a atenção para um ponto muito interessante levantado pelo ministro Gilmar, que ele fala, olha, se eu permitir a aplicação do artigo 24, de modo que o residente sueco, o sueco residente na Suécia não seja tributado, eu estou criando um tratamento anti-isonômico com relação ao brasileiro residente na Suécia. Porque aquele brasileiro residente na Suécia vai ser tributado na fonte. Ao passo que o sueco residente na Suécia não vai. E não é esse o espírito do tratado. O tratado está querendo, basicamente, eliminar a distinção exclusivamente com base na nacionalidade, mas de contribuintes que se encontrem na mesma situação. E aí, só uma curiosidade, só um ponto final, é que o artigo 24 trata da nacionalidade. Ele é uma exceção às regras gerais da Convenção, porque o artigo 1º da Convenção fala que esta Convenção, e em todos, tá? Ela se aplica a residente de um ou ambos os estados contratantes. O artigo 24, ele pode ser pleiteado por um nacional que seja residente num terceiro estado contratante. Tem essa diferença também. Mas desculpa, Marcos, você ia falar. Não, acho que essa é a pontuação, a delimitação da temática primeiro, assim, nem todo mundo tem profundo conhecimento das convenções, mas basicamente é a transposição do princípio da igualdade no plano internacional para uma norma convencional. Então, a ideia é que você dê o mesmo tratamento. O caso, na época o Brasil tributava, hoje o Brasil não tributa mais, a distribuição de dividendos, então se tributava o estrangeiro e naquela época havia uma isenção só para os residentes. E a discussão central é sobre nacionalidade e residência, né, Edgar? E a gente conversou sobre isso. E tem um ponto também, o Edgar colocou muito bem, porque se você interpreta a ferro e fogo que é nacionalidade, você vai levar a situações de extorsão, como ele falou. Então, o sueco então, que mora no Brasil, é residente, vai ser tributado, ou seja, você vai fundir um critério de nacionalidade com residência. É verdade que nacionalidade é um elemento de conexão, como residência é. E eles podem conviver pacificamente, devem conviver pacificamente. Mas tem um ponto, e aí eu faço uma referência, domingo o Marco Livre esteve aqui em casa, e ele fez um mesmo live sobre isso com o Schwerer há pouco tempo. E a gente estava discutindo um pouco sobre isso, o Marcos tem uma posição mais próxima de Edgar,
Mas um ponto que eu comentava com o Marcos, e isso tem especial significado nessa convenção, é que o seguinte, existe uma coisa chamada interpretação dinâmica, que deve ser vista com o tempo, mas, assim, para os mais jovens, e o Edgar mencionou que essa convenção é uma convenção antiga, os tratados contra a dupla tributação, eles não foram criados para empresas. Multinacionais, na década de 60 a 70, eram muito poucas, tinham regimes diferentes e tal. Daí, então, essa ideia de que se deve abandonar a ideia de que nós temos que falar de nacionalidade. Isso não é verdade. A interpretação dinâmica ela é importante, né? A Bíblia, que é magnífica, ela levou a coisas horrorosas como a Inquisição e coisas maravilhosas como missionários, educadores, e a gente tem que ter essa evolução. Hoje o critério essencial não é de nacionalidade, o critério de residência. O critério de residência é o mais moderno. E mais ainda, né? Também a gente falava ontem com o Edgar, o próprio critério de residência está acabando. A gente está vendo Pilar 1, Pilar 2. Por quê? Quem são os fundos? Se a gente pensar que o critério de residência é simplesmente um registro no Social Security ou CNPJ, o mundo inteiro vive em Luxemburgo, né? Todas as empresas vivem em Luxemburgo ou um outro lugar. Então, esse conceito de nacionalidade e residência, ele tem que ser mitigado e aí, nesse em particular, Edgar, você concorda, eu acho que nesse ponto, o Michel Mar, que tem votos magníficos em matéria tributária, esse voto é um voto, a meu modo de ver, arcaico, porque leva o conceito de nacionalidade a ferro e fogo, que era lido, que deveria ser lido de uma forma na década de 60 e que tem que ser lido de outra forma no século XXI. Mas eu não quero te interromper não, Edgar, você que é o astro aqui hoje, eu acho que você vai tocar num ponto agora assim, que é fundamental também, né? Bom, Marcos, especificamente com relação à nacionalidade, sim, ele é um critério de conexão, tá? Concordo. A questão dos fundos de Luxemburgo, né? E a questão de ser constituído lá, eu entendo que seria talvez para as pessoas jurídicas seria a questão da nacionalidade, né? A residência mais onde são tomadas as direções, a tal da sede da direção efetiva, que é basicamente onde você estaria lá. Então, mas enfim, a outra questão importante aqui talvez que o julgamento, como a gente mencionou, ele está 2-2. O ministro Gilmar Mendes ele foi seguido pelo ministro Fachin. E, por outro lado, o ministro Toffoli, que havia pedido vista dos autos há bastante tempo, ele entendeu que a matéria é infraconstitucional, que a violação seria reflexa à Constituição Federal e, portanto, não caberia essa discussão ao Supremo Tribunal Federal. Nisso, ele foi seguido pelo ministro Marco Aurélio. Então, pelo menos a meia hora antes de começar a live, ainda estava 2-2, com o ministro Fux se declarando impedido porque ele votou em primeira instância, entendendo pela aplicação do artigo 24 na questão da nacionalidade. Isso é interessante também porque a gente tem o caso da Vale, que até onde eu me recordo tem uma interposição de recurso extraordinário pela Fazenda Nacional, e aí pode ser barrado pelos mesmos argumentos que a matéria do tratado é infraconstitucional, com que eu concordo. E aí também tem um outro caso, que é o Gotaven, eu não sei pronunciar, Marcos, mas é o mesmo caso do Tratado Brasil-Suécia, e esse caso ele não entrou no STF justamente por entender a Corte que era uma matéria infraconstitucional. Então, se a gente aplicar o mesmo tratado, que versa o mesmo assunto de artigo 24, tudo bem que lá havia agravo de instrumento contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, a gente tem já um precedente do STF sinalizando que existe a potencial conclusão desse caso pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, né? Pelo entendimento de que a matéria seria assim infraconstitucional e, portanto, o STF não poderia julgar. O que, a meu ver, seria uma pena, tá? Porque eu realmente me alinho, seja arcaico ou não arcaico, eu confesso que o meu entendimento é de que realmente a questão da nacionalidade para a convenção modelo, para o artigo 24, ainda nas convenções atuais, a gente fala especificamente de nacionalidade. Eu entendo toda a questão do Pillar One, eu entendo que a gente não sabe mais onde está. Você viu o caso lá da Apple, né? Você tem a economia digital, cada vez está mais difícil de você saber a questão dos critérios de residência, mas pelo menos por enquanto eu ainda sou muito fiel à questão do 24 se tratar da nacionalidade, e você não está em situações equivalentes quando você está em países distintos.
Tá? Eu estou tratando os não residentes de forma igual. E aí é o que o artigo 24 da Convenção também fala, que ele não tem a pretensão de evitar a discriminação indireta. Eu posso sim evitar a discriminação covert, que eles chamam, que eu não sei a tradução, é talvez uma discriminação sutil, né? Que seria basicamente eu falo, eu vou tributar de forma desigual quem tem o passaporte da Argentina. Quem tem o passaporte da Argentina são os argentinos. Essa violação, essa não discriminação, a Convenção Modelo ela busca evitar. Mas se eu falo, eu não vou tributar, eu vou tributar de forma diferente o argentino que esteja no Brasil porque ele, enfim, fala espanhol, porque ele é torcedor do Boca Juniors, eu criar meios para falar que eu estou tratando de forma desigual, aí eu já não sei se chega nesse ponto. Mas, enfim, estou me alongando aqui demais. Não, tá ótimo. Assim, não sei como, não tenho opinião Edgar, com relação ao julgamento. Não, eu acho que as pessoas querem ouvir também, e você mencionou en passant, agora há pouco tempo, né? Hoje o que a gente tem é uma posição do ministro Gilmar, julgando e dando essa interpretação da nacionalidade, dando prevalência à nacionalidade. Nós temos uma decisão e também temos um viés, ou seja, temos um viés pelo voto Gilmar, reconhecendo que a nacionalidade, portanto, a nacionalidade, um viés oposto do ponto de vista material, mas também temos aí o viés que o Edgar mencionou, que é jogar isso para o STJ. Né? E aí, pelo que você falou, né, Edgar, você entende que você vê com bons olhos isso, e eu também vejo com bons olhos, mas a gente também acho que o pessoal que está aí assim, quer saber. Então, o concreto que a gente tem hoje, a gente tem uma saída para esse caso, que é a saída de julgar pela nacionalidade, ou por interpretação dinâmica, ou para o STJ. O que você acha que vai dar, Edgar? Difícil, hein, mano? Difícil, hein? Eu tenho que perguntar para o Carlos Caputo, mas acho que ele não vai querer dizer também, não. Não, olha, se o Supremo... E aí, eu não tenho aqui o número do processo, mas são 2 casos de artigo 24 da Convenção com a Suécia. Já tem um precedente, que é esse do Gotaven, ou Gotaven, não sei pronunciar. Gotaven, o Supremo disse que era do STJ. Então, se for aplicado o mesmo entendimento, não vai ser julgado no STF. O ponto aí será mantida uma decisão do STJ, a meu ver, de forma contrária à Convenção. O que é muito ruim, no meu entendimento, visto que o STJ tem dado decisões brilhantes em termos de Convenção. Né? A gente tem todos os artigos 7º lá até agora, o STJ tem andado muito bem em afastar a pretensão brasileira de tributar, seja as remessas para serviços prestados no exterior, seja também o caso da Vale, do lucros das controladas no exterior. Então, assim, seria um precedente que, embora, concorde que não deva ser julgado no STJ, no STF, no final das contas, o contribuinte logrará isso numa situação que, a meu ver, não estaria correta. O Fábio Fraga está mencionando uma coisa interessante aqui, que esse voto de Gilmar, evidentemente, né, porque esse voto de Gilmar já foi citado em vários precedentes do STJ, para manter a posição contrária, quer dizer, favorável ao ministro Gilmar, mas no sentido contrário ao contribuinte. Né? E isso é uma pena realmente, porque você mencionou en passant que essas questões relacionadas à matéria convencional, elas deveriam ser julgadas no STJ, né? Porque, primeiro, assim, eu acho que é uma corte que vai estar mais próxima ao julgamento de segunda instância, é uma chance de você preparar, os ministros já têm tantas competências, sem falar em habeas corpus. E tem um outro ponto também que a gente discutiu ontem, esse caso é muito importante também, isso pode parecer uma coisa de lege ferenda, mas é importante, olha só, tem vários casos sobre isso, eu não estava falando para o Edgar, tem no mínimo 4 casos que eu conheço de tribunais estrangeiros sobre a matéria. Nós estamos falando, quando a gente fala de lei interna brasileira, ok, você vai ter que interpretar o enunciado segundo o nosso direito, segundo a nossa sistematização. E aí eu acho que nesse ponto, assim, a gente está falando do mesmo enunciado, né? Matéria convencional é o mesmo enunciado. A gente, ao lado dos comentários, a gente tem as decisões. E eu acho que os ministros podiam fazer esse esforço de achar
acha a decisão. O Fábio está brincando aqui com um dos casos, é o caso da Alcatel, que eu fui advogado recentemente e tal, que foi uma lição boa, o caso estava meio adormecido, e esse caso acabou, assim, fiquei surpreso com a repercussão que teve, porque foi uma repetição da posição do STJ, mas foi bom, reafirmou-se o voto do ministro Napoleão é muito bom. Então, acho que o STJ poderia contribuir para isso. Você vê chance, Edgar, de ter reversão disso no STJ, não? Dessa posição no STJ, em eventual submissão da matéria ao STJ? Perdão, Marcos, eu não entendi a pergunta. Repete. Você acha que o STJ pode mudar a posição dele atual em relação a que... Eu não acho que tenha como voltar o processo no caso da Embraco, né, de lucros no exterior, o Supremo especificamente devolveu a matéria para o STJ, para o TRF, para o TRF julgar a questão do tratado. Nesse caso concreto, a matéria já foi decidida. Não, eu não digo nesse caso concreto. Você acha que é possível, em outro caso concreto, o STJ mudar a posição? Eu acho. Até porque a gente vê, enfim, os nossos tribunais mudando de ideia com uma certa frequência. E só complementando aqui, Marcos, esse caso seu foi perfeito, porque, salvo minha memória falha já, ele fala inclusive dos serviços técnicos, não é? Ou eu estou enganado? Eu sinceramente acho que esse caso ficou muito tempo parado no STJ. Você tem uma ideia, ele ficou 3 anos no STJ. E agora é público, posso falar, o Catel, aí a diretora lá da França toda perguntava quando é que julga? Eu falei assim, olha, calma, porque ainda tem aquele ponto de fricção, né? O Brasil demorou a reconhecer a questão do serviço técnico. No momento atual, o Brasil tem feito uma pressão para expurgar a questão de serviços técnicos, já fez a modificação do tratado com a própria Suécia. O Brasil alterou o protocolo com a Suécia e tirou. A Suécia está fora. Agora, serviço não técnico também tributa na Suécia. Então, mas aquele foi um bom... E eu sinto pena, e por isso que eu te perguntei, Edgar, se você vê chance... Eu não me lembro qual foi a votação no STJ, se foi unanimidade, se não foi unanimidade, mas assim, eu gostaria, eu acho que todo mundo gostaria, acho que a própria Fazenda, eu acho que essa matéria convencional ser submetida ao Supremo, ela primeiro está fora dos quadros, tá? Os tribunais constitucionais não conhecem de tratados, né? Na França é o Conselho de Estado que julga, que faz de alguma forma, na Espanha quem julga a matéria tributária é a Audiência Nacional, os Estados Unidos tem o West Tax Court, então assim, é preciso ter um grau de especialização. E o STJ tem um grau de especialização pela própria divisão em turmas e sessões, então acho que era uma matéria que poderia ser julgada pela primeira sessão, né, que compõe as 2 turmas, mas você veria possibilidade, no caso de ser julgado... Como foi o julgamento? Foi unanimidade, Edgar? Não? Então, não, é isso que eu ia falar. No STJ foi por maioria apertada de 3-2. Ocorre que os 2 votos favoráveis foram do Fux, do ministro Luiz Fux, está no STF, e do ministro Teori, que não está mais. Então, assim, hoje a gente tem 3 votos desfavoráveis. Mas eu acho também o seguinte, Marcos, eu acho que nós temos... A questão do artigo 24... Só uma pergunta. Edgar, foi na primeira turma ou na segunda turma? Eu até tenho voto aqui, peraí que eu vejo. Eu quero ver como... Se for... porque tem que ver a composição, porque, por exemplo... Quanto? Estou com voto aqui, ó. Foi primeira turma... Primeira turma é Regina... Ministro José primeira turma... Que também já não está mais, não é? José Delgado já não está mais. De 2004, tá, Marcos? 16 anos atrás. Então, para você ver o seguinte, olha só, isso... a gente sempre pugna pela estabilidade das decisões do STJ e do STF, mas não é porque nos convém, mas a gente tem hoje Regina Helena Costa lá nessa turma, que é uma pessoa que não só conhece, que é uma profunda conhecedora, uma dos melhores juristas em matéria tributária no Brasil, talvez essa que foi a maior jurista em atividade no Poder Judiciário, e faço uma homenagem a ela, uma querida amiga, e realmente, assim, a gente poderia ter uma revisão, né? Eu também 2004 tá bom, né? 2004 para 2020 comporta uma revisão, né? 16 anos. Sim, é verdade. E naquela época não havia muita doutrina, né? Eu acho que hoje em dia todos já conhecem muito mais o direito tributário internacional. Então eu vejo sim uma possibilidade de uma reversão, de um processo desse jogo seja julgado, mas não vai ser via dividendos, porque por enquanto a gente ainda não tem, né? Eventualmente, quem sabe, essa matéria volta com uma criação dos dividendos tão mencionada. Tá bom.
Ok. Pessoal, a gente tem mais uns minutinhos. Edgar, te agradeço. Quer fazer alguma consideração? Uma pena eu ter tido esse problema com o telefone novo hoje, mas eu acho que o Edgar fez um caminho muito bem feito, que ele falou da posição da STJ e a gente volta e a gente chega à conclusão, nesse caso, que a gente tem a questão, essa questão de ser examinada pelo Supremo ou ser deixada ao critério a decisão do STJ e, mais ainda, do ponto de vista prospectivo, saber quem é que vai decidir essa matéria. Então, acho que a gente tem um cenário bacana aí, também congratulo mais uma vez o Carlos Caputo. E, Edgar, deixa aí suas últimas palavras. Bom, Marcos, eu quero, enfim, reiterar meu agradecimento a você, a Micaela, ao Fábio. Foi realmente um prazer falar aqui com vocês. Adorei, um tema que me encanta, tributação internacional como um todo. Enfim, estou à disposição. Se quiserem mandar mensagem depois pelo Instagram, tirar dúvida, debater, conversar, contem comigo que vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram conosco assistindo. Tá bom, só uma coisa, Edgar, o Chicão acabou de dizer para você, assim, deixar um recado para você, que amanhã vai dar Fluminense. Então, como eu sou Fluminense, eu sei que você é Flamengo. E olha, para todos que estão presentes, hein? Rede Globo liberou, canal Flu TV, não tem que pagar nada. Pô, tá? Excelente, hein? Essa é uma brincadeira contra os flamenguistas. Agora eu vou ficar com menos de 1% de seguidores, porque com uma massa toda Flamengo, mas tudo bem. Edgar, muito obrigado a todos, agradecer mais uma vez, e aí aguardamos vocês amanhã aqui em mais uma live, tá bom? Obrigado, pessoal. Até logo. Até logo, obrigado.